Meu amigo doutor André Prieto, vamos começar do início, né? Para ser bem redundante, mas às vezes as pessoas ainda não têm uma ideia do papel da Defensoria Pública. É um papel realmente muito importante no Estado de Direito, regime democrático, com certeza. Ainda bem que lá atrás, mesmo que tardiamente, enxergaram a necessidade de se criar as defensorias públicas, né, no Brasil. Eu gostaria que o senhor nos explanasse aí qual foi o objetivo, por que a necessidade da criação e quando foi criada a Defensoria Pública, mais precisamente no estado de Mato Grosso, doutor André. Tudo bem. Na verdade, a Defensoria Pública, o papel do defensor público é um papel que é desempenhado, é desenvolvido desde as civilizações antigas, né? Se nós formos pesquisar sobre as origens da Defensoria Pública, nós vamos constatar que a Defensoria Pública, ela já estava prevista, o papel do defensor público, lá no Código de Hammurabi, né? Lá tinha um capítulo lá destacando que o órfão, a viúva e o pobre, eles deveriam ter uma assistência jurídica perante aqueles tribunais, né, daquela civilização antiga. No Brasil, né, a primeira Defensoria Pública ela foi criada em 1897. À época foi instalada a assistência judiciária gratuita no Rio de Janeiro, à época que o Rio de Janeiro era a capital da República. Então se criou a primeira Defensoria Pública. E qual é o papel da Defensoria Pública? O porquê que ela existe? Qual foi o objetivo, a finalidade da sua criação? Bem, nós temos que entender primeiramente como é que funciona o sistema de justiça, né? O sistema de justiça, a figura central, evidentemente, é a figura do magistrado, do juiz. Quando surge aí um conflito de interesses, né, evidentemente, quando não há uma solução amigável, há necessidade aí de se judicializar, ou seja, se ir até o Poder Judiciário para se buscar aí uma decisão sobre aquele litígio. Só que o juiz, evidentemente, que ele não pode dizer o direito sem que ele seja provocado, né? E essa provocação, ela pode se dar ou pelo Ministério Público, pelo representante do Ministério Público, pode se dar por meio de um advogado privado ou por meio de um defensor público. Bem, o Ministério Público tem uma atuação bastante restrita na área civil, né? Na área criminal, nós sabemos que o representante do Ministério Público, né, o promotor de justiça ou o procurador da República na esfera federal, ele é o dono da ação penal, ele ajuiza uma ação penal, ele oferece a denúncia contra o autor de um crime na busca de uma condenação. Só que no outro lado, né, esse acusado, esse réu, ele vai ter direito à defesa, vai ter direito ao contraditório, ou seja, vai ter direito ao devido processo legal. E aí ele tem que se valer ou de um advogado privado ou de um defensor público. O processo não pode, em hipótese alguma, tramitar sem que esteja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Então aí, se ele não pode se valer do advogado privado, entra a figura do defensor público, que patrocina a sua defesa independentemente da sua condição financeira. Seja ele pobre, seja ele rico, o defensor público ele acaba sendo nomeado para atuar no processo e ele tem que exercitar a ampla defesa e o contraditório. Na esfera civil, o Ministério Público tem uma atuação restrita. Ele atua na maioria das vezes como nós chamamos de custos legis, como fiscal da lei. Ele emite apenas a sua opinião, né, o seu parecer, e geralmente ele não é o autor da ação, né? Na maioria das vezes o autor da ação ou é um advogado privado ou é um defensor público. Aí a figura do advogado, nós sabemos que isso tem um custo, né? O advogado ele recebe honorários, né? E fora isso, as despesas processuais, né, as chamadas custas judiciais. E essas custas, elas não são nada baratas, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Então, fora isso, há necessidade de, eventualmente, no curso de um processo, você ter que arcar aí com algum tipo de honorário pericial, custear algum honorário pericial. Tudo isso, no final das contas, acaba sendo muito caro para 90% da população brasileira, né? E aí entra novamente a figura do defensor público, ou seja, para você poder ajuizar uma ação sem precisar pagar esses honorários advocatícios,
sem precisar pagar essas custas judiciais, essas despesas processuais, você tem que se valer aí, na maioria das vezes, de um defensor público para postular em juízo. Então, resumindo, Onofre, basicamente a atuação do defensor público se dá na esfera criminal, no patrocínio da defesa de réus, né, seja ele pobre ou seja ele rico, independentemente da sua condição financeira, e na área civil, sempre que houver a necessidade de se ajuizar uma ação e a parte ela não tiver condições de arcar com essas despesas processuais, ela tem que se valer da figura do defensor público. Então, para isso foi criada... Na esfera criminal, independe a questão econômica. Exatamente, independe da condição econômica, porque a ampla defesa e o contraditório é um direito sagrado que tem que existir sob pena de nulidade do processo, né? Aí a Defensoria Pública, como eu disse, ela foi criada então para atuar nessas situações, né? Surgiu a primeira Defensoria Pública no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, 1897, a Defensoria Pública mais antiga do Brasil. Hoje tem lá mais de 800, 900 defensores públicos. 1897. Já era República. Já era, a época, o Rio de Janeiro era a capital da República. Né? E a partir daí passou a ser institucionalizada a Defensoria Pública, né? Diversos estados passaram a criar o serviço de assistência judiciária gratuita, certo? Mas o marco fundamental mesmo para a institucionalização da Defensoria Pública como órgão do Estado incumbido da defesa dos necessitados foi com o advento da Constituição de 88. Em 1988, a Constituição Federal passou a dar um tratamento constitucional para esta instituição, assegurando aí uma série de garantias, né, para que o defensor público possa exercer a sua atividade com independência, com autonomia, enfim, que ele possa desempenhar bem a sua função de proteger os necessitados. E no estado de Mato Grosso, né, em 1990, houve uma lei complementar, a Lei Complementar 07, que criou a Defensoria Pública. Porém, ela não foi instalada imediatamente. Apenas em 1999 em 1998 foi realizado o primeiro concurso público e em fevereiro de 1999 foram empossados os primeiros 24 defensores públicos do estado de Mato Grosso. A partir daí houveram aí sucessivos concursos públicos, né? E hoje... Jovem, né? Isso, eu tive a oportunidade de fazer parte daquela primeira turma, né? E a partir daí, após sucessivos concursos públicos, nós atingimos hoje um total de 140 defensores públicos em todo o estado de Mato Grosso. Obviamente que o número é bem aquém da nossa necessidade,